Damos início à nossa audiência. Concedo a palavra por 15 minutos ao professor Denis Martins da Costa Lotti, como eu já disse, que é mestre em sustentabilidade socioeconômica e ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto. Professor, se o senhor quiser usar o microfone sem fio, fica à vontade e usar a projeção. Muito obrigado. Ele vai para frente, para trás. Enquanto o professor se prepara para iniciar a sua apresentação, agradeço aqui, todas as audiências estão aqui presentes, a assessoria parlamentar do Ministério de Minas e Energia, obrigado, Alisson. Agradeço aqui a nossa consultoria legislativa, as equipes dos parlamentares, da TV Câmara, Rádio Câmara, imprensa, e todos que nos, da taquigrafia também, muito obrigado, e todos que nos ajudam a realizar um bom trabalho aqui nesta casa. Muito obrigado. Bom dia. Conforme o deputado Zé Silvio me apresentou, eu sou mestre em sustentabilidade pela UFOP. Vale dizer que eu trabalhei na Vale por 22 anos e, até 6 meses atrás, eu exerci a função de presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paropeba, curso d'água que foi atingido aí pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho. Mas o tema que nos é proposto apresentar aqui diz respeito a descomissionamento e utilização de rejeitos de barragens, descomissionamento de estruturas e tecnologias de aproveitamento de rejeitos de barragens, para ser mais claro. O tema descomissionamento, para esclarecer, ele foi muito usado aí até uns 15 anos atrás, na academia e nos órgãos técnicos, e caiu em desuso, tendo sido abarcado pela questão muito em voga hoje em dia, mundialmente, chamada fechamento de mina. Hoje, descomissionamento é um tema do macroassunto fechamento. Só para a gente tentar esclarecer, tecnicamente, e colocar os conceitos nos seus devidos lugares. O tempo é curto, mas nós vamos tentar fazer isso. Tem um probleminha técnico. Tá? Descomissionamento, hoje, é a eliminação de fatores prejudiciais ao meio ambiente e à saúde de seres vivos. Ou seja, é uma forma de se deixar uma determinada estrutura inerte, digamos assim, de forma que ela não provoque mais danos ou cause mais poluição, tecnicamente. Não seja passível de prejudicar seres vivos. Bem entendido, plantas e animais, dentre os animais humanos entendidos, né? São trabalhos de desativação da infraestrutura e serviços associados à produção e de desmobilização de mão de obra do empreendimento minerário. Voltando, nós vamos abordar esse tema dentro do contexto do fechamento de mina, que é tema da minha especialidade acadêmica, da minha especialidade pessoal. Por favor. Desativação é a preparação para o encerramento das atividades realizadas no local. Neste contexto, desativação, está inserido o descomissionamento ou eliminação de fatores prejudiciais ao meio ambiente e à saúde de seres vivos. Após o descomissionamento, o sítio está pronto para ter suas atividades interrompidas definitivamente. E, já adiantando, receber um novo uso, no conceito de fechamento de mina, o uso futuro. Fechamento é a etapa final do ciclo de vida de um empreendimento. Significa o encerramento total das atividades desempenhadas durante a operação, com a finalização das ações de desativação. A partir daí, o local pode ser utilizado para outros fins. Dentro do contexto fechamento de mina,
vale dizer que é recente a abordagem do tema na legislação brasileira. Foi no ano passado, através do decreto 9.406, que regulamenta o Código de Mineração. O Código de Mineração não mudou, mas o seu regulamento sim, é que o tema foi abordado numa legislação de primeiro nível, eu diria assim. Anteriormente, estava em portarias de DNPM, resoluções de conselhos ambientais. Pela primeira vez, o tema fechamento chega a um decreto federal. E ele está explicitado como um aspecto da atividade mineral. É elevado a esse nível, né? Plano de fechamento de mina, hoje é obrigatório. E, junto com o PAE, Plano de Aproveitamento Econômico, tendo requisitos próprios e formas específicas de cumprimento, conforme previsto no próprio decreto. Não vou tecer detalhes aqui. O fechamento de mina pode incluir, dentre outros aspectos, o que tem que estar nele, especificamente? Recuperação ambiental da área degradada, desmobilização das instalações e dos equipamentos que compõem a infraestrutura do empreendimento, que é a desmobilização, que é também dito hoje como descaracterização, né? A aptidão e o propósito para uso futuro da área, o monitoramento e o acompanhamento dos sistemas de disposição de rejeitos estéreis, da estabilidade geotécnica das áreas mineradas e das áreas de servidão, do comportamento do aquífero e da drenagem das águas. E, por fim, o minerador passa, pelo decreto, a ser obrigado a executar e concluir adequadamente, após o término das operações e antes da extinção do título, o plano de fechamento de mina. Avançando no tema descomissionamento e fechamento, é importante lembrar que Minas Gerais, estado de onde eu venho, de onde é o deputado Zé Silva, foi o pioneiro, e não deveria ser diferente, porque já está no próprio nome, né, Minas, em ter no seu ordenamento ambiental, jurídico-ambiental, uma deliberação que trate especificamente desse assunto. Eu falo dessa DN Copan 220, de 21 de março de 220. Ela define o que é mina paralisada, o que é mina abandonada, o que é PRAD, o que é PAFEM, o que é descomissionamento, traz essa palavra, ressuscita essa palavra que estava meio abandonada, fechamento, suspensão, recuperação e uso futuro. Ela estabelece a obrigatoriedade de um relatório de paralisação de atividade minerária, quando ela ocorrer, obrigatoriamente. Determina os casos em que são de apresentação de PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, e os que são de apresentação de PAFEM, Plano Ambiental de Fechamento de Mina. É uma figura nova que essa DN criou. E estabelece uma declaração de recuperação ambiental quando essa se dá, quando essa acontece e a mina é declarada especificamente, que recebeu esses documentos e esses trabalhos, foi oficialmente fechada. Tá? E está com a recuperação ambiental declarada. Ainda não ocorreu, é uma norma recente de aplicação ao longo do tempo. Descomissionamento de barragens. Vamos direto ao ponto que nos interessa. A Lei da Política Nacional de Segurança de Barragem, 12.334, de 2010, estabeleceu no seu artigo 18 que a barragem que não atender aos requisitos de segurança nos termos da legislação pertinente deverá ser recuperada ou desativada pelo seu empreendedor, que deverá comunicar ao órgão fiscalizador as providências adotadas. É o que tem vindo a ocorrer, conforme determinação recente aí da direção da Vale, pós-acidente de Brumadinho. Isso com as barragens a montante e conforme as resoluções da ANM e a resolução Copan-FEAM, que nós vamos abordar na sequência, que é esta aqui, resolução conjunta, SEMAD-FEAM, aliás, desculpem, não é Copan, é da SEMAD, é da Secretaria, né? Ela não passou pelo Conselho, foi um ato do secretário Germano, né?
determinou a descaracterização de todas as barragens de contenção de rejeitos, alteados pelo método da montante, provenientes de atividades minerárias existentes em Minas Gerais, e dá outras providências. Tá? Essa resolução é mais restritiva do que essa da ANM, que é posterior, inclusive. Por quê? Porque a resolução SEMAD não permite a transformação de barragem a montante em barragem a jusante. E essa, em uma determinada passagem, abarca essa possibilidade através de uma construção de uma barragem, de um barramento a jusante da barragem a montante, aproveitando aquele barramento. Mas, em Minas Gerais, isso não pode acontecer. Essa questão toda traz à tona um paradigma da mineração do século XXI. Paradigma que tem que mudar. Com o colapso das barragens Mariana e Brumadinho, vamos dizer assim, a situação que está gerada nas cidades mineradoras em específica, e hoje eu assessoro uma cidade mineradora nesse assunto, que é o município de Itabira, é de risco, é de pânico, é de medo, de insegurança. Né? E, em paralelo, estas mesmas cidades vivem com a dependência econômica quase que total das empresas de mineração. Essas cidades precisam também de ter uma gestão adequada da CEFEM. É o que eu abordo no meu trabalho, abordo no meu livro. Né? E elas não têm uma diversificação econômica. Né? Vamos a elas aí que a gente vê. Itabira é uma delas, é um caso seríssimo. A Vale anuncia que as reservas lavráveis e conhecidas e viáveis de aproveitamento duram mais 10 anos, de que essa cidade vai viver, de que esses 110 mil habitantes vão viver. São Gonçalo do Rio Abaixo, tido como uma mina moderna, uma cidade moderna com maior renda per capita do Brasil por conta da mineração. Teve uma barragem paralisada e a cidade entrou em pânico. A prefeitura entrou em pânico total por falta de recebimento de CEFEM. Outra, também tida como atividade importante, e a comissão vai lá, segundo o deputado, é Congonhas. Me parece que essa barragem, pelo que eu tenho informação, é uma barragem a jusante, né, com alteamento a jusante, mas que tem uma cidade que tem uma dependência enorme da mineração, para não dizer total. Outro exemplo importantíssimo, Conceição do Mato Dentro. Um tubo do mineroduto estourou lá em São José do Goiabal, isso há cerca de um ano atrás. A mina parou, a cidade entrou num caos financeiro. É um problema, é uma falta de planejamento. É uma falta de trabalhar com perspectiva de fechamento. Abordando o que me foi proposto, alternativas para aproveitamento de rejeitos. A gente tem hoje as questões da madeira feita de rejeito, dos pisos intertravados de tijolos. O professor Marcelo, que me sucederá na apresentação, vai abordar isso de forma mais minudente, tratará do assunto de uma forma melhor. Mas, infelizmente, isso não é a solução para a barragem ainda. Isso absorve muito pouco, um percentual muito pequeno da quantidade de rejeitos gerados. Né? Qual que é o problema? A escala de geração de resíduos de mineração é muito superior à demanda. A carga tributária incidente sobre esses produtos é altíssima. Há uma distância entre os mercados produtores e os consumidores. Há limitações na aplicação dos produtos com utilização de resíduos. O problema de armazenamento e estocagem disso, do rejeito e do produto. Há uma falta de mecanismos de apoio do reaproveitamento desses resíduos. Uma outra questão importante, tecnologias para eliminação de barragens. Isso aí temos avançado. Temos um exemplo importante lá na Valorec, na mina de Pau Branco, e um outro que vem avançando, que é na própria Vale, chamado Pilha Cianita,
lá em Itabirito, na mina do Pico. É o chamado empilhamento drenado. Né? Através de utilização de um filtro, retira-se a maior quantidade de água possível. É gerada uma torta que pode ser manuseada e acondicionada em pilhas a céu aberto. É uma solução muito interessante, muito importante. Apesar de ser uma área muito grande, mas é, sim, uma alternativa à barragem de rejeito. Muito bem, como eu disse, a abordagem minha se dá num contexto maior de fechamento de mina. E é assim que eu entendo que a mineração tem que trabalhar, é com foco, é com fechamento progressivo de suas atividades. As minas fecham por razões econômicas, muitas vezes por queda no preço das commodities ou altos preços de produção. Elas fecham por razões geológicas, decréscimo no teor do corpo de minério. Fecham por razões técnicas, condições geotécnicas adversas ou falhas mecânicas, por acidentes ambientais ou questões de segurança, caso de Brumadinho, caso de Mariana, está tudo aí. Espero que não tenha mais. Né? Por mudanças políticas, isso é muito comum nos tempos mais modernos na África, nos países da África, isso aconteceu muito. Por pressão social de ONGs, movimentos sociais, entidades internacionais. Fechamento de indústrias ou mercados de cadeia produtiva. Pela exaustão de reservas, que é o que é esperado acontecer. Né? Mas temos que pensar no uso futuro dessas áreas, cada vez mais. É possível conceber a mineração como atividade sustentável? Né? Há muitos que dizem que não. Eu entendo que sim, né? Através da utilização dessas técnicas de fechamento, cada vez mais empregadas em outros países, como o Canadá, etc., o que deve vir aqui para o Brasil de forma mais intensa, na minha opinião. Né? Planejar o fechamento permite tornar efetiva a ideia de sustentabilidade na atividade mineral. Como? Regulamentando melhor o uso da CEFEM, dizendo como ela deve ser usada e como ela não deve, porque hoje o que a norma diz é como ela não deve ser usada. Tem que especificar a forma dela ser usada. Talvez se criar uma poupança pública, é uma medida que eu defendo, mas outras propostas existem. Né? Minerar com a utilização da técnica do fechamento progressivo. Né? Conceber a mineração a partir do fechamento. Mining for closure. Exemplos de uso futuro que se tem do Brasil e no mundo, uso futuro de áreas mineradas. Isso aqui é o estádio do Esporte Clube Braga, em Portugal. Ocupa lá uma pedreira abandonada com seu belo estádio. Né? O projeto Éden, lá na Inglaterra, ocupa uma área que era uma mina de caulim. Lugar de aberta à visitação, museu muito bonito. Parque das Mangabeiras, Belo Horizonte, ocupa a área que era trabalhada pela Ferrobel, era uma pequena mineradora do município de Belo Horizonte, que funcionou até o início dos anos 70. A Ópera de Arame, em Curitiba. E aqui debaixo é o campus da Universidade Federal de Ouro Preto, que está assentado em cima de uma mina fechada de bauxita. São exemplos importantes. Eu quero agradecer o convite e estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor Denis. Eu também, como engenheiro, professor, estava muito curioso para ouvi-los em relação a esse tema tão importante do fechamento de mina, viu, professor? E especialmente também do aproveitamento dos resíduos. Pessoal, queria que nós recebemos aqui do Dr. Denis Martins da Costa, né? Vocês viram que ele é ex-presidente do Comitê da Bacia do Rio Paraupeba, 22 anos trabalhou na Vale, é mestre em sustentabilidade socioeconômica, e o livro dele, O Fechamento de Mina e a Utilização da Contribuição Financeira por Exploração Mineral. Então vai ficar, vamos, viu, professor, depois autografar um para ficar com a consultoria e outro na biblioteca aqui da Câmara dos Deputados,
para toda a população brasileira ter acesso ao trabalho do senhor. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Em seguida, passo a palavra